Tá? Então, essa integral aqui converge. Agora, olha aqui, observe, ó. Observe uma coisa. Essa função, ela é contínua, a função e elevado a menos x, x elevado a p, ela é contínua no intervalo c mais infinito, porque o c é positivo, tá certo? E é contínua no intervalo 1 mais infinito. Então não importa quem seja maior do que quem, porque o c pode ser maior do que 1 ou o c pode ser menor do que 1. Ora, meu amigo, mas como essa função é contínua nesse intervalo e é contínua nesse, c é positivo. Então, como essa integral converge, a integral de 1 a mais infinito converge. Logo, a integral de 1 a mais infinito de quem? De elevado a menos x, x elevado a p dx, essa integral converge. Ou seja, essa integral converge qualquer que seja o p real. Qualquer que seja o p real, foi o que eu demonstrei. Qualquer que seja o p real, essa integral converge. Porque até a história, ó, eu posso ter isso ou posso ter isso. Nesse intervalo, essa função é contínua. Nesse intervalo de 1 a mais infinito, essa função também é contínua. Então, a integral de c a mais infinito converge, se somente se a integral de 1 a mais infinito converge. Entenderam? Primeiro resultado, lá quando eu dava integral imprópria, no intervalo a mais infinito. A menor do que b, se a função é contínua no intervalo a mais infinito. Então, a integral de a mais infinito converge, somente se a integral imprópria de c a mais infinito converge. Tá certo? Então, você tem aqui, ó, o seguinte resultado. Essa integral converge, qualquer que seja o p real. Agora, observe uma coisa. Se o P é maior que ou igual a zero, se o P é maior que ou igual a zero, se o P é maior que ou igual a zero. Olha, porque essa função ela é contínua, aqui eu usei o argumento que essa função é contínua em C mais infinito, que o C é positivo, e 1 mais infinito, qualquer que seja o P real. Agora acontece o seguinte, se o P é maior ou igual a zero, então a função f de x igual a quê? Igual a e elevado a menos x, x elevado a p, ela é contínua. É contínua em 0 mais infinito, se o p é maior ou igual a zero. Olha, assim, como a integral de 1 a mais infinito converge, e converge qualquer que seja p real, então ela converge qualquer que seja o p maior ou igual a zero. Como a integral de 1 a mais infinito converge e a função é contínua aqui, a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x vezes x elevado a p, essa integral converge. Porque se o p for zero, ela é elevado a menos x. Tá certo? Elevado a menos x. E se o p for positivo, então ela é contínua aqui. Então, essa integral converge se o p for maior ou igual a zero. Maior que ou igual a zero. Então ela converge. Agora, diga. No caso, professor, para mim, como está na minha mente, eu posso usar o fato de 0 a mais infinito ser igual a essa integral de 0 a 1 de 1 mais infinito e usar para... Como? Essa integral de 0 até mais infinito da exponencial também. Não, isso aqui é um resultado quando eu estava lá na integral imprópria de uma função que é contínua no intervalo fechado a mais infinito. A fechado mais infinito. É o resultado lá. Tá certo? Agora eu vou usar o caso, eu vou analisar o caso em que a impropriedade ocorre no zero. Porque aqui eu não tenho impropriedade no zero, eu tenho impropriedade só no mais infinito. Agora vamos analisar o caso em que o P é
menor do que zero. Tá certo? Se o P é menor do que zero. E aí como é que eu faço? Vamos para cá. Aí eu vou apagar aqui. Tá? Então, primeira coisa, ó. Tá? Sendo P, ó, vamos analisar outro caso. Então, outro caso é o seguinte, ó. Se o P é maior do que zero, maior que menos 1, que é outro caso, porque eu quero mostrar que essa integral converge, qualquer que seja o P maior que menos 1. Então, a primeira conclusão, que você já sabe, é que a integral de 0 a 1 de x elevado a p dx, que é a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a menos p, essa integral converge. Essa integral converge por quê? Porque é o seguinte, vou até botar assim. Então, o que que acontece? Primeira conclusão. O que que acontece com menos p? Não. Menos p é menor do que 1. Então, menos p é menor do que 1 e, assim, essa integral aqui, ó, a integral de 0 a 1 de x elevado a p dx, que é a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a p dx, menos p, exatamente. Como o menos expoente aqui é menor do que 1, essa integral converge. Agora, observe o seguinte. Certo? Observe o seguinte, ó. Se você pegar o x no intervalo 0,1, o que acontece com o x no intervalo 0,1? É elevado a menos x é menor que ou igual a 1. A exponencial de menos x, ela é menor que ou igual a 1 para todo x maior que ou igual a 0. Tá certo? Dado x, logo, você vai ter o seguinte: multiplique por x elevado a p. Você tem e elevado a menos x vezes x elevado a p é menor que ou igual a x elevado a p. Não seria só menor, não? Hã? Não seria só menor, não? Já que é aberto do zero? Menor. Mas a menor, mas não vai fazer diferença. Isso aqui é menor, vale, é menor ou igual, mas se é menor é menor ou igual. O que estava, mas eu tenho isso aqui de fato, tá? Logo, você vai ter isso aqui menor do que isso, maior do que 0. Ou seja, para todo x nesse intervalo aqui, você tem isso aqui. Aí, de novo, o teste da comparação. Como a integral de 0 a 1 de x elevado a p dx, porque eu estou nesse caso, ó, como essa integral converge, como essa integral aqui converge, tem-se o quê? Tem-se que a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x, x elevado a p dx, ela converge. Agora, observe uma coisa. Nessa situação aqui, essa integral aqui converge. Mas,
essa integral aqui, ó, essa integral aqui, ela converge qualquer que seja P real. Em particular, essa integral aqui, a integral de 1 a infinito disso aqui, converge nessa situação. Como a integral de 0 a 1 converge, e a integral de 1 a mais infinito converge, a integral de 0 a mais infinito converge. Portanto, a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, vezes x elevado a p dx, essa integral converge. Ou seja, essa integral converge qualquer que seja o p maior do que menos 1. Eu já tinha provado que ela converge se p maior que igual a zero. Usando outro argumento tá certo? De continuidade. E agora ela converge, tá certo? Para todo p aqui. Então ela converge para todo p maior do que menos 1. Então está provado o resultado. Tá bom? Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Seja, então, porque é por causa dessa proposição que eu vou poder demonstrar a função f grande de menos 1 mais infinito em R, dada por f de p igual a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p dx. Qualquer que seja p maior que menos 1. A função também é definida. Para todo p maior que menos 1, isso aqui é um número real. Então essa função também é definida. Então, nós temos o seguinte. O que é que nós temos? Nós temos a seguinte coisa. Seguintes... Verdade. Primeiro, quem é f de 0? F de 0 eu sei. É a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x dx, que eu já provei que é 1. Então f de 0 é 1. Tá? Outra coisa. Olhe para essa integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, vezes x elevado a p dx. Isso aqui, pegar só isso. Isso aqui é a integral de x elevado a p elevado a menos x dx. Integração por partes. O dv. Quem é? Tá bom? Isso aqui é igual a U vezes V, que é menos x elevado a p elevado a menos x, menos a integral de V du. Integral de V, aí vai ficar, aqui vai ficar mais, aí vai ficar e elevado a menos x, p, que é uma constante, x elevado a p menos 1 dx, dessa integral. Tá certo? Então você tem isso, qualquer que seja o p real. Isso aqui vale qualquer que seja o p real. Tá? Qualquer que seja o p real, isso aí vale. Agora, daí, se p agora, se o p é maior que ou igual a zero, por que p maior ou igual a zero? Porque vou pegar p maior que ou igual a 1. Desculpa.
Se o PP maior ou igual a 1, o P menos 1 é maior ou igual a 0. Quando eu jogar a impropriedade, não vai aparecer a impropriedade no zero. Porque se P maior ou igual a 1, então P menos 1 é maior ou igual a 0 e, portanto, quem é o f de P? Olha, o f de P é a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x, x elevado a p dx. Mas isso aqui, por definição, ela não é, nesse caso, imprópria no zero. Ela não é imprópria no zero aqui. Então, isso aqui é o limite quando o u tende a mais infinito da integral de 0 a u de quem? De elevado a menos x, x elevado a p dx, que vai ser igual, usando a integração por partes, vai ser o limite, com u tendendo a mais infinito. Aí vai ficar o quê? Vai ficar menos x elevado a p elevado a menos x de 0 a u, tá certo? Ela não é imprópria no zero, ela só é nesse caso aqui, tá? Nenhuma das integrais que aparece é mais integral de quê? De 1 mais p, integral de 0 a u, de quem? De e elevado a menos x, x elevado a p menos 1, dx. Aí você tem isso aqui como sendo o quê, ó? Olha aqui. É o quê? É o limite é igual ao limite com u tendendo a mais infinito de quem? Isso aqui fica menos u elevado a p elevado a menos 1 menos u elevado a p elevado a menos 1, então vai ficar u elevado a p sobre e elevado a u, mais o valor dela no zero, que é 0, tá certo? Mais p vezes a integral de 0 a u de quem? De e elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Aí aplica o limite, isso aqui dá 0, porque o limite de u elevado a p sobre e elevado a u com u tendendo a mais infinito dá 0, então vai ficar, e o limite diz que fica p vezes a integral de 0 a mais infinito dessa função, que converge porque o p, como p é maior que igual a 1, p menos 1 é maior que igual a 0. Eu só preciso que seja maior que menos 1. Então, isso aqui dá integral da x elevado a p menos 1 dx. Ou seja, isso aqui dá p vezes f de p menos 1. Já começou. Dá p vezes f de p menos 1. Agora, tá certo? Ó, o f de 0 é 1. Ó, o f de 0 é 1. O f de p é p vezes p menos 1, no caso em que o p é maior que ou igual a 1. Agora vamos pegar o seguinte. Se o p está entre 0 e 1, está entre 0 e 1, porque eu peguei p maior ou igual a 1. E eu vou no máximo aqui para ter essa fórmula, porque então o p menos 1, então o p menos 1 é maior que menos 1, né? Aí eu, no máximo aqui para ter a convergência, tá certo? Se eu baixar daqui eu tenho um problema, porque a integral imprópria não converge. Então, vamos ver o seguinte, ó. Então, isso aqui, tá certo? Então, você tem isso aqui e você tem mais coisas. Quem é a integral de 1 a mais... Por quê? Por que que eu estou dividindo? Por que que eu vou dividir? Porque é o seguinte, porque nesse caso aqui, essa integral, que é a integral aqui, ela não é imprópria no zero, porque o p é maior do que 0. Mas quando eu passo por p menos 1, ela vai ser imprópria no zero também. Tá? Bem, a integral de 1 a mais infinito,
vou pegar de 1 a mais infinito, de elevado a menos x vezes x elevado a p dx, isso aqui vai ser o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 1 a u de e elevado a menos x, x elevado a p dx, que vai ser igual ao limite com u tendendo a mais infinito de quem? Aí eu uso a fórmula da integração por partes. Vai ficar menos x elevado a p, e elevado a menos x, tá certo? Mais p, isso aqui de quanto, hein? De 1 a u, mais p vezes a integral de 1 a u, de quem? De e elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Ela é imprópria no mais infinito, tá? Isso aqui é a integral, o limite, isso aqui é a integral imprópria. Então, isso aqui fica o limite com u tendendo a mais infinito, de quem? Isso aqui fica menos u elevado a p, e elevado a menos u, tá certo? De 1 a u. Então, vou botar, como você falou aí, né? U elevado a p sobre e elevado a u, de quanto a quanto? De 1 a u. Tá certo? Essa soma é menos, isso aí mais. Calma. É porque o senhor já aplicou o x é com a variável. Ah, sim, eu já vou aplicar, desculpa. Não apliquei. Então, vou aplicar. Não, eu não apliquei o limite não, cara. Calma. Tá certo? Ó, isso aqui fica o valor dessa função no u. É menos u elevado a p, né? U elevado a p sobre e elevado a u. E o valor dessa função no 1, que é quanto? Mais 1 sobre e. Isso. Né? Mais 1 sobre e. Mais, aí fica p vezes a integral de 1 a u de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Aí vamos lá, quanto é que dá esse limite? Quanto é que dá? Isso aqui dá igual a isso. Isso dá, vai ficar, o limite isso aqui é 0, tá certo? Então vai ficar 1 sobre e mais p vezes a integral de 1 a mais infinito de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1. Essa integral converge, tá? Integral converge qualquer que seja o número p real. Integral converge. E agora veja o seguinte, agora vamos pegar a integral, qual é a integral que falta, hein? De 0 a 1. Porque aí, quando passa para outra, dá uma impropriedade. Tá? Dá uma impropriedade. Agora vamos ver quem é a integral de quanto, hein? De 0 a 1. De quem? De e elevado a menos x, x elevado a p. Essa integral, ela não é imprópria. Ela não é imprópria. Ela não é imprópria. Eu estou pegando o p maior do que 0. Ela não é imprópria, tá? Mas o teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema fundamental do cálculo, diz que isso é o limite com u tendendo a 0 da integral de u a 1 de e elevado a menos x, x elevado a p dx. O teorema fundamental do cálculo diz isso. Tá certo? Porque você, né, tá, essa função é contínua, então a sua primitiva é uma função diferenciável, portanto é contínua, e a primitiva vai dar isso aqui, vai funcionar. Tá? É o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, mas isso aqui passa a ser o quê? O limite com u tendendo a 0 por valores positivos, de quem? Aí vai ficar menos x elevado a p, elevado a menos x, de u a 1, mais p, vezes a integral de quê? De u a 1, de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1. Aí aqui é imprópria, mas converge. Porque essa integral, né? Essa integral imprópria converge para esse expoente maior do que menos 1. E é o que acontece. Tá? Então isso aqui fica
o limite, diga. 25. Pronto.